Uma boa tarde, paz e bem, luz e vida. Paz e bem, luz e vida para você. Uma graça estarmos mais uma vez juntos, para que juntos alcancemos as graças do coração ou do Sacratíssimo Coração de Jesus. Uma boa tarde para você, para todos nós. Que a luz do Espírito Santo enche nossos corações, que seu amor preenche o nosso ser. Que estejamos todos abertos, de coração, alma, mente, ouvidos, para ouvirmos a palavra que o Senhor compartilhará conosco nesta tarde e que Ele quer que plantemos no nosso coração para que se frutifique, para que dê frutos em nossas vidas. Graças a Deus, estava balançando. Graças a Deus, porque estamos juntos mais uma vez, para juntos meditarmos e mergulharmos na moção, na graça e nas profundezas das coisas do Espírito. É muito importante. E fico muito feliz. Ainda hoje estávamos em um supermercado, né? Supermercado. E a gente costuma ser bem extrovertido, fomos comprar umas coisas no mercado, ia tomar um café, e de repente ali no caixa, não é, alguém muito preciosa, graciosa, cheia de Deus, não é? É alguém que faz parte das nossas orações também, né? Assim como você. E ela ainda disse: olha, eu já vi o story. Hoje, 5 horas tem live. Eu vi. Ela falou com uma alegria, com uma vontade, um desejo. Isto é maravilhoso. E é por você, por ela, por muitos outros espalhados por esse Brasil. Podemos ser, de repente, aos olhos do mundo, pequenos. Se você entende? Podemos ser pequeno, um canal pequeno, mas aos olhos de Deus, eu tenho certeza e garanto para você, somos uma multidão, somos grandes. Somos almas que estamos somando para Cristo, né? Para a graça, para a vida, para a luz, para o sorriso, não é? Para viver. Podemos ser pequenos às vezes, em tantos que compartilham, que querem compartilhamento. Não, eu conto com o coração e às vezes nós olhamos, olha, compartilharam, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós contamos com o seu coração. Agora veja, se eu, Isa, contamos com o seu coração, imagina como Deus conta com o nosso. Eu, o meu, o da Isa e o seu, somando com os outros, como que alegra o coração de Deus. Por isso, o tema da live de hoje, ele é um tema propício, que é permanecer nele. Que maravilha esse tema, permanecer nele. É lógico, não é? É lógico que você já falou assim, nele só pode ser em Jesus. Claro, não é? Como permanecer no Senhor, não é? Se colocar no Senhor, estar no Senhor. Por isso, é preciso relembrar aquele versículo, ou aquele texto daquele versículo que Jesus sempre nos lembra em todas as lives, desde o início. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 6 de Apocalipse 3, entre outras passagens, que vai citar esse mesmo versículo. Quem tem ouvido, ouça. O anjo desce à igreja, bem dizer para a igreja. Tens ouvido? Você tem audição? Está pronto para ouvir? Então ouça o que o Espírito vem dizer à igreja. Que igreja? Você, eu, nós. Ok? Por isso, a passagem que o Senhor nos dá hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. No capítulo 15, de 1 a 8. Aí você vai dizer assim, conheço essa passagem. E eu vou dizer daqui para você, graças a Deus que você conhece. Eu também. Desde o início da minha caminhada, conheço a passagem. Mas eu quero dizer para você que a cada dia e a cada momento que eu medito ela,
o Senhor me dá coisas novas, entendimento novo, uma visão nova, para que eu possa compreender qual é a vontade dele na minha vida. Você compreende? Então veja, não basta conhecermos. É aquilo que você conheço aquela pessoa que está passando ali, eu conheço, mas como que ela é? Não, eu conheço assim de uma festa, eu conheço assim de um bate-papo. Não, conhecer é interagir, não é? É ter um entendimento, um entretenimento, um entendimento, uma compreensão, conhecer o histórico da pessoa, e a pessoa conhecer teu histórico é ter um relacionamento chamado de afinidade. Você compreende? É isso que Jesus nos chama. É isso que ele pede de nós. Quem me conhece tem um relacionamento de afinidade comigo. Essa pergunta que o Senhor, nesta tarde, faz para você e para nós. Você tem um relacionamento de afinidade com Deus? Então você conhece. Ah, ou melhor, então você está nos passos do conhecimento das riquezas que ele tem para você. O Mestre, o Rabone, o Yeshua, o Filho de Davi, a Rosa de Sarão, o Deus conosco, o Emanuel, Jesus. É permanecer nele. E o texto dessa passagem nos traz claramente quando Jesus vem dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e o podará. E todo o que der fruto, para que produza mais fruto, ele o cortará, no final do 1. E podará. E todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Já se estáis puro, pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerdes na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado ao fogo, como ramo, e ele secará. E hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e vos torneis meus discípulos. Sabe o que é gracioso dentro disso, dessa passagem? Palavras da salvação. Graças a Deus. Glória a vós, Glória Senhor. a vós, Senhor. Então veja, o que é gracioso é olhar quando o Senhor ele atesta, e ele testifica, e ele conclama: eu sou a videira. Veja, é muito importante nesse momento, você, minha querida e meu querido, quando Jesus está já nesse início falando: eu sou a videira. Quando ele diz, alguém olha para você e diz: eu sou, o que você faz? Automaticamente nós voltamos o olhar para aquela pessoa que diz: eu sou. Tá entendendo? Eu sou o João, eu sou o Pedro, eu sou o dono, eu sou... Enfim, voltamos o olhar e a atenção para a pessoa. No momento em que Jesus, no início desse texto, do Evangelho 15, de 1 a 8, ele vem dizer: eu sou a videira. Nós olhamos lá quando Deus disse a Moisés, quando Moisés disse: e se perguntarem para mim qual é o teu nome? Não é com quem? Ele diz que o eu sou falou com você. Veja. Aí nós olhamos também Jesus lá na parábola do bom pastor, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Que lindo. E aqui Jesus vem dizer: eu sou a videira. A questão é, se você nesse momento
quando você já leu, quando você já ouviu sobre esta passagem do Evangelho de João 15, quando ele diz, eu sou a videira, o Senhor está perguntando para você hoje, como é que você tem olhado para esta videira? Qual tem sido o seu foco? Quais são os frutos que você quer que saia dessa videira para a sua vida? Quais são os frutos que você tem desejado no seu coração para que essa videira dê? Quais são os seus pedidos que, voltando o seu coração para essa videira, você tem esperado que esse fruto dê? Porque veja, quando você vê a flor dar no pé de maracujá, você sabe que dali já vem, logo, vai vir maracujá. A flor faz já pensar que vem o fruto. Se você crê que Jesus, a rosa de Saron, é a flor que vem perfumar o teu interior, a sua vida, embelezar a sua casa, quais são os frutos que você tem esperado e tem pedido desta videira? Quais têm sido as suas vontades? Você observa quando Jesus diz, eu sou a videira. E por que Jesus vem dizer, eu sou a videira? E ele não diz só simplesmente, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Veja, porque existe aí, não é, as videiras enganosas. Jesus vem dizer, eu sou a videira verdadeira. Se você voltar para o livro de Isaías, no capítulo 5, verso 7, Deus, na sua infinita sabedoria, não é? Deus diz que Israel foi a vinha que ele plantou. Veja, Israel foi a vinha que ele plantou e esperou nessa vinha frutos de beleza, de fidelidade, não é? De adoração, de compreensão, de respeito, de justiça e de paz. Deus esperou desta vinha, quando ele diz, Isaías 5, verso 7, e seguinte, quando ele vem dizer, Israel foi a vinha que eu plantei para dar frutos, veja, para dar frutos, mas não deu os frutos que Deus esperava. Israel acabou não correspondendo o seu povo pelos frutos em que ele esperava na vinha, que era o seu povo. Aí nós observamos que Jesus aqui, no versículo 1, ele vem dizer, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. E é tão interessante quando você vê esse intercâmbio entre o Antigo e o Novo Testamento, a sequência de um para o outro. Quando Jesus ainda lembra também, quando ele veja a alusão, quando Deus manda Moisés levantar uma serpente no madeiro, para que todos que nela crê, para que olhem, para que se prostrem sejam curados. Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, o Filho do Homem, falando dele, também será levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho do Homem será levantado no madeiro. Deus vem fazendo esse intercâmbio entre as duas palavras, entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando a sequência, um Deus que lá atrás prometeu, um Deus que disse e continua sendo o mesmo Deus hoje. Que não tem mutação de palavra, que não tem dualidade de entendimento, de compreensão. É um Deus que fez um pacto de juras eterna de amor. Por isso ele vem dizer, Jesus, aqui no capítulo 15, versos 1, eu sou a videira. Mas se você observa que de uma videira, ela espalha-se os ramos e vai longe.
Às vezes o tronco da videira, aonde está o pé, está aqui, e as ramas se espalham. Se você já viu uma plantação de vinha, espalha as ramas e vai longe, longe as ramas. Assim como estamos nós, ramas dessa videira, você, entre tantos outros, fazendo esse mesmo trabalho, buscando dar frutos de paz, de alegria, de luz. Você precisa entender o que Jesus está dizendo. Se ele é a videira, ele vem dizer que ninguém, nenhum ramo que está ligado a esta videira, que professa essa videira, que dá crença a essa videira, que testifica essa videira como videira verdadeira da sua vida, não pode dar fruto, não dará fruto da alegria, da paz, da prosperidade, etc, 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 se não estiver ligado a esta videira. O ramo não dará fruto se ele não estiver ligado e se não receber essa seiva dessa videira. Se não estiver em Cristo, essa videira que transmite a paz, a alegria, dentro da sua vida de família, de convivência de amigos, espiritual, material, profissional e etc. Você não dará fruto. Você observa que no versos 3 do capítulo 15, ele vem dizer que é pela palavra dele, desta videira, que nós ganhamos todo um processo de purificação, de transformação, de reestruturação. É pelas palavras desta videira que vamos ganhar esta reestruturação de vida. Querido e querida, é preciso compreender que a palavra do Senhor, ela é o quê? Ela é o adubo que dá sustentação para um bom fruto. A palavra de Deus, ela é o adubo. Às vezes um adubo chega numa terra que não está dando produção, uma terra que está difícil germinar boas sementes. E ali tem todo um processo hoje de transformação, de remexer a terra, calcário, entre outros condimentos que eles manam na terra para que aquela terra fique boa para dar bons frutos. O Senhor, nesta tarde, Ele está trazendo neste momento como videira. Ele diz que é preciso que o ramo esteja ligado à videira, e quando está ligado à videira, recebe a seiva para dar bons frutos. Daí você pode compreender o que eu já disse em outras lives anterior. Até um jeito interessante quando tenho usado, que a palavra de Deus, eu tenho colocado que ela é o manual da vida, é o manual do computador que somos nós. Essa palavra tem que estar dentro do computador para que o Espírito Santo possa trabalhar nela e fazer com que os frutos dela, dê em nós. Então veja, o manual, a palavra do Senhor, ela é o computador de bordo. Ela é o adubo no qual o Espírito Santo ali trabalha com a semente germinada pela palavra para poder dar frutos nas nossas vidas. É ela que dá sustentação para que os frutos aconteçam. Portanto, é preciso que você compreendamos que esta seiva que vem na videira, que faz dar a flor, que faz dar o fruto, essa seiva da videira que é Cristo, essa seiva, o Espírito Santo que emana, essa seiva que corre sobre todos os ramos, sobre todos os caules, que vai correndo até chegar
para poder dar a flor e o fruto? O Espírito Santo de Deus é que faz dar os frutos das nossas buscas, necessidades, nossos anseios, nossos desejos. Mas é preciso que tenha uma visão mais aguçada do que o Senhor está dizendo quando Ele vem dizer: eu sou a videira. Ninguém pode dar o fruto se não estiver ligado. O ramo não pode dar fruto se não estiver ligado a esta videira. O que me lembra esta passagem de João 15, de 1 a 8? Me faz lembrar aqui da parábola do semeador. Não tem como não trazer essa parábola do semeador para fazer junto com esta passagem de João 15, do semeador em Mateus no capítulo 13. Quando ele, na parábola do semeador, o Senhor nos dá 4 pontos fundamentais que vem mostrar quando ele diz: eu sou a videira que faz dar o fruto. A parábola do semeador nos apresenta 4 pontos fundamentais que liga a esta passagem. Primeiro, no primeiro momento, diz que o semeador, a semente, caiu ao longo do caminho. Veja, a primeira semente a semeada caiu ao longo do caminho. E é tão interessante quando vemos ele dizer que a primeira caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Os pássaros vieram e comeram, porque caiu ao longo do caminho. Ela não conseguiu ter contato, ela não atingiu a terra, pois foi ao longo do caminho. Que semente é esta? A palavra. Quantas pessoas? Quando alguém vai, olha, hoje vai ter uma pregação. Olha, vamos ouvir essa palavra de hoje. Já cansei disso. Tem pessoas que já estão cansadas. Fala, não, já passou. Eu já me acostumei com a minha vida. É assim mesmo. Nada para mim dá certo. Olha quantos anos já tem. Eu já tenho 40, já tenho 50, eu já tenho 60. Eu tenho 30. Não adianta. Que ao longo do caminho vem recebendo a palavra e vai deixando para trás. Porque acha que é uma coisa de careta. É aqueles filhos, quando o pai está falando uma coisa, a mãe ou um amigo, alguém está falando algo interessante, que é um conselho, que é uma opinião. Às vezes até uma chamada de atenção, olha, cuidado. Me deixa, não me enche. Não é bem assim, vocês não entendem. Deixa que eu cuido da minha vida. E daí, se eu me ferrar, me ferrei. E daí? Tem pessoas que estão assim, já não vivendo mais, estão caminhando nas suas vidas como zumbis. E vem dizer, ainda, no segundo momento da parábola do semeador, o segundo ponto, a segunda caiu em um solo de pedra. Veja como é interessante. Caiu em um solo de pedra. E você sabe que uma semente em meio às pedras tem grandes dificuldades de germinar, pois encontra pouca terra. E é justamente isso que a palavra diz. Pedras, muitas vezes, terríveis. Pedra do orgulho, não é? O ser racional demais. Não acredito, não é bem assim. Isso é coisa de fanáticos. E tudo isso impede, porque por ter pouca terra, por ter pouca simplicidade e humildade, a semente, a seiva, não atinge a semente plantada, que é a palavra. A seiva não consegue ali, essa semente, ela não se decompõe para nascer ali um broto, para ter vida. Você fala assim,
para mim chega. Para mim não dá mais. Porque a semente, diz a palavra, que a semente tinha não só pouca pedras, mas tinha pouca terra. Quer dizer, não atingiu a profundidade, quer dizer, não atingiu o fundo do coração. Não foi lá no coração, como o próprio Deus diz, que a palavra dele foi depositada no nosso coração. E de repente, por um tempo, a semente até brota, mas por não ter terra o suficiente, ela morre. Por um tempo, a palavra fica. Pessoas, foi maravilhoso. Mas aí, de repente, pessoas até dão testemunhos de palavra. Aí passa o tempo, falei, aí, mas naquilo que você me falou, você estava tão animado aquele dia. Sei lá, é que aquele dia eu estava precisando tanto, sabe? Aquele dia eu estava tão para baixo que foi bom. Mas não é bem assim, não tem nada a ver. Tem pessoas que vão levando dentro desse contexto. Não é? Porque falta constância da pessoa, perseverança, que é o que a palavra pede. E aí, o que acontece? Por faltar, não permanece. É como aquele agricultor que não cuida da sua horta. E por não cuidar da horta, pedras, não é, do canteiro, aqueles matos que vão nascendo, por ele não cuidar, aquilo que ele plantou é sufocado com o tempo. Tem pessoas que não são sufocados por si mesmo, por aquilo que compra, do seu orgulho de não querer aceitar a palavra. A terceira semente, vem dizer a palavra, que caiu entre os espinhos. Veja, a terceira caiu entre os espinhos. Quando a palavra muitas vezes cai num coração e de repente ela não consegue crescer, como Deus diz, Israel era minha vinha, mas eles não deram condimento que eu esperava. Os espinhos das provações, dificuldade às vezes financeira, uma enfermidade, dificuldade na vida sentimental. E por ser assim, vai deixando aquele sentimento de constância, de perseverança na palavra, de ouvir, e ela vai sendo sufocada pelas condições e por aquilo que o mundo apresenta, pelas vontades, pelas ostentações, pelas buscas das coisas do mundo, que tornam-se mais preciosas do que a palavra do Senhor. Aí vem os espinhos. E muitos passam aí, como postei o vídeo essa semana, a culpar a Deus. Não adianta, Deus não me ouve. Por que, meu Deus? Aí vem os porquê. Mas jamais eles dizem, para que Deus está permitindo isso? Mas o porquê, sim. O porquê é ponto facultativo para muitos corações. E querer saber o porquê que Deus está permitindo aquilo. Jamais para quê. Nós olhamos um grande acontecimento que teve, não é, há uns anos atrás, na usina de Chernobyl, que hoje ainda pertencente ao território da Ucrânia, mas na época alguns países ali circunvizinhos que foram atingidos por essa usina, por esse acidente astronômico. E de repente, ainda hoje, as plantas que naquele lugar nascem, elas não podem ser consumidas, frutos não podem ser consumidos, porque tem uma certa radioatividade, que em outras palavras tem um veneno, que mata. Veja, muitas pessoas são assim. Muitas pessoas são assim. Diante do momento, a palavra é até plantada, mas em meio a tantas provas, que a pessoa às vezes na hora que recebe, abraça a causa, derrama-se em lágrimas, é em meio ao sofrimento, aceita, mas no momento seguinte, quando a barriga está tudo bem, quando está tudo bem, abandona tudo aquilo que ouviu. Abandona, porque era um conceito de conveniência. E aí,
começa a envenenar o coração com os desejos da carne, com ações de maledicência, de idolatria, ações de ódio, de rancor, de inveja, de brigas, de contendas, de divisões, e passa a separar, a tirar aquilo que o Senhor plantou no coração, o adubo do bem, para germinar o fruto da paz, da alegria, da bonança, da prosperidade. Diz ainda o quarto momento da parábola da boa semente, que a quarta caiu numa terra boa. E o que é cair numa terra boa? Quando diz que a palavra caiu numa terra boa, a semente caiu numa terra boa. A questão é fácil de ter uma noção quando a semente cai numa terra boa. Toda pessoa que tem um momento diz, eu preciso ouvir. Tem o prazer de ouvir a palavra de Deus. Tem desejo para correr, para ouvir o que Deus está falando. É aquilo que Isaías diz no capítulo 55. Se me prestar atenção, diz Deus através do profeta Isaías, se me prestar atenção e escutar-me, vossa alma viverá. A terra boa, o coração bom, ele coloca a audição em sintonia com o sentimento. Ele tem prazer no seu interior pela palavra. Ele tem desejo de ouvir a palavra. Ele busca, vai atrás. Ele quer buscar discernimento, ele busca aonde. Para ele não importa a distância, o tempo, a hora. Não é aqueles que de repente, nossa, já falou demais. Nossa, falou muito. A terra boa é como diz Provérbios, o livro de Provérbios. No capítulo 4, versos de 1 a 6. Como diz justamente o livro de Provérbios. Assim diz o Senhor: ouve, meus filhos, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a inteligência, porque é sã a doutrina que eu vos dou. Não abandoneis, veja, não abandoneis o meu ensino. Fui um verdadeiro filho para meu pai, terno, amado, junto de minha mãe. Deu-me ele este conselho, que o teu coração retenha a minha palavra. De novo, que o teu coração retenha a minha palavra. Guarda os meus preceitos e viverá. Adquire sabedoria, adquire perspicácia. Veja, perspicácia. Não te esqueça de nada. Não te desvieis dos meus conselhos. Não abandoneis ela. Não abandoneis. E a sabedoria, ela te guardará. Veja, não abandones e a sabedoria te guardará. No versos 4 diz: guarda os meus preceitos e terás vida. Veja. Aí nós olhamos para o profeta Isaías, quando ele diz em 55, versos 3, prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai-me, vossa alma viverá. Veja, diz ainda o versos 4, o quarto ponto, ou melhor, da palavra do semeador, que caiu em terra boa. É uma terra que tem desejo de buscar a palavra para ter
Quem busca a palavra tem discernimento para saber o que ela está dizendo. Porque hoje nós vemos pregações a todo o vento, de todos os lados, chegando em muitos corações simples. Falando, não se preocupa, Deus te ama, vai dar tudo certo, Deus te ama, não. É muito bom ouvir Deus te ama, é claro que Deus te ama, é claro que Deus me ama, é claro que Deus nos ama. Mas um pai, um bom pai, ele adverte um filho, ele corrige um filho, ele chama a atenção de um filho. Logo, a palavra do Senhor é esta correção. E muitas vezes o Senhor puxando a nossa orelha, mas muitas pessoas hoje estão inércias. Não é bom pregar sobre o pecado, não pode pregar. É bom pregar o amor de Deus, tá? Mas e as coisas erradas? Aquilo que Deus pede que ele não pode. O Senhor está pedindo que fale. A falta de audição, de desejo e de prazer e de buscar a palavra é pecado. A falta de desejo. E o profeta Isaías está dizendo, ou melhor, em um livro de Provérbios vem dizer aqui: guarda os meus preceitos e viverá. Adquire a sabedoria e terá a perspicácia, quer dizer, para ter discernimento diante das coisas, aquilo que você precisa fazer na sua vida. Quantas situações, pessoas que se arrependem de tantas coisas por ter feito de qualquer jeito, por não ter buscado sabedoria, discernimento como fazer. Às vezes num relacionamento, às vezes num trabalho, numa atitude a ser tomada impensadamente. O Senhor está dizendo que tudo isso é falta do quê? De ter essa intimidade. Quem conhece o Senhor é íntimo dele. Tem essa intronização de entendimento e entretenimento com a pessoa que eu digo que eu conheço. Não é o conhecer somente de uma visão do que eu ouvi falar, mas daquilo que eu sei, daquilo que eu desejo, daquilo que eu busco. Por isso esse quarto ponto ele é fundamental quando a semente caiu em uma terra boa, em uma terra para dar frutos 30, 60 e 100 por um, como diz a palavra. Aí se nós olharmos para o que Paulo diz lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versos 16, quando diz assim: a palavra de Cristo, a palavra de Cristo permaneça entre vós, em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutualmente. Que a palavra de Cristo esteja nos vossos corações. Querido e querida, não ter o desejo pela palavra é não ter vontade de Deus. É não ter prazer. Quando não tenho prazer pela palavra, porque quando Jesus diz, eu sou a videira, ninguém pode dar fruto se não estiver ligado à videira. E eu só vou poder dar fruto se eu estiver aberto para a seiva que essa videira emana, que é o Espírito Santo, que vai agir em mim através do computador de bordo. A palavra, em mim, o Espírito Santo age. É isso, Teisa? Sim. E é interessante nós entendermos que permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra, permanecer no seu Espírito e nessa união, nessa junção em todos os componentes que o Senhor vem e decreta e mostra para nós, que o Senhor amplia o nosso olhar por meio desses, porque nós entendemos a verdade, nós entendemos o que é certo, o que é errado, nós realmente começamos a conhecer
a Cristo, conhecer a Deus, entender qual que é esse traçar, o que Deus quer para mim, qual que é o sentido da vida, por que eu tenho que permanecer nele ou não e tal. Então todos esses questionamentos que nós fazemos, eles são sanados por essa convivência com a palavra e com Cristo, por essa permanência nele. Então é muito lindo quando nós entendemos que Cristo é a videira verdadeira e que dele provém toda a verdade e não há nenhum engano, e tudo o que o Pai preparou por meio do Filho para nós se cumpre, acontece. Então é muito lindo quando nós entendemos isso para as nossas vidas e nos abrimos para o Senhor, porque a sua moção do Espírito, as suas graças, elas acontecem na nossa vida. E é muito interessante quando o Edson trouxe para nós lá no comecinho da live, que a gente entender que existem que Jesus é a videira verdadeira, e isso abre margem para a gente entender que há videiras que não são verdadeiras, que são falsas, que vêm se apresentar como um guia, vêm se apresentar como eu sou a fonte da verdade, é por mim que caminha realmente a verdade, é por mim que as coisas aconteceram. Então é muito interessante quando nós vemos isso, porque nós percebemos aí, quando Jesus fala, né, se levantarão alguns usando o meu nome, falando de mim, mas deles não tem nada de mim, né? Ou, por exemplo, quando Jesus fala para nós também que ele deixa a paz para nós, né? Mas não como o mundo dá, né? Em sequência ele mostra porque vai vir o príncipe deste mundo e ele não tem nada de mim. Então ele mostra que verá sim videiras que são, como o Edson já contou algumas vezes aqui para nós, por exemplo, são como aquelas frutas naqueles cestos que é só de enfeite, né? Que o Edson já contou, que achou que era uma banana e foi pegar e dar uma mordida e era de plástico, era de isopor, ele era falso. Então é assim que acontece, né? É aquela, né? Por fora bela viola, por dentro bolorento, né? Porque vem ali mostrar que o aspecto é bonito, mas dentro totalmente podre, não tem nada e não condiz com o Senhor, né? Então é muito interessante também quando a gente vai entendendo essa relação nossa que nós temos que ter com a videira, dessa conexão, de estarmos conectados com o Senhor, né? Lembra para nós os vídeos dessa semana e na live passada, quando nós comentamos sobre estarmos conectados com Deus pelo seu chip, que é o seu Espírito Santo. Então essa conexão, ela tem que existir e ser frequente, temos que avaliar elas, né? Ver se está tudo bem conectado. O Edson trouxe isso no vídeo de quarta-feira, né, sobre a vida, mostrando, né, veja as conexões, se você está bem conectado com o Senhor, se está tudo certo. Então é muito, muito interessante nós prestarmos atenção a isso. Por quê? Porque se nós não estivermos bem conectados, estivermos achando só, né, por exemplo, quando você coloca o seu celular carregar e acha que está conectado, e quando você vai ver tem menos bateria do que quando você conectou o carregador, né? Por quê? Porque não estava bem plugado ali, não estava, às vezes, na tomada, ou a tomada não estava funcionando. Então tem toda essa situação que nós podemos espelhar na nossa vida espiritual, que vem entrar dentro e coexistir e fazer muito sentido com a nossa vida familiar, a nossa vida social, com todos os âmbitos da nossa vida. E é interessantíssimo nós prestarmos atenção nisso. Por quê? Porque todo ramo que não der frutos será cortado, né? Então será cortado e tirado fora. Então da limpa que o Senhor faz que o agricultor faz na videira, né? Nos ajustes, nas podas, há algumas que ele corta porque não estão produzindo, ou estão produzindo de uma forma errada, não está indo bem, então é cortada fora e depois é lançada ao fogo, né? O Cristo vem trazer para nós isso na passagem, e dentro disso nós entendemos como isso é forte, né? Mostrando para nós a potência que é nós sermos ramos que dão frutos, que agem certo, que estão conectados, né? Porque aquele que der fruto, ele será podado. O Senhor não fala que aquele que der fruto não vai acontecer nada com ele. Ele avisa que acontecerá uma poda também. E o que é a poda, né? É aparar aquilo que está sobrando, aquilo que está demais. É para fortificar a planta, para ela produzir mais frutos, porque realmente isso acontece, né? Quando você poda,
vem mais frutos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos dando frutos, mas estamos dando frutos com alguns errinhos, né? Estamos dando frutos, mas daqui a pouco começa a subir a altivez, né? Ou se achar, como se fala, né? O orgulho, vem subindo um pouco de arrogância. Então o Senhor vem podar para ficar, baixar a bola, como se diz, né? Para a gente assentar na humildade e entender, não, poxa, o meu trabalho está dando certo, o Senhor está vendo, mas realmente, ou esse choque de realidade foi necessário. Eu preciso reaver os meus preceitos e minhas coisas e voltar tudo certinho da forma que o Senhor quer. Então essa poda muitas vezes é necessária e às vezes dói para podar, para a gente ser podado e entender e assumir, nossa, realmente eu estava errado e tal. Vem bater muito com o lado racional do ser humano. E essa hora é uma hora crucial de testar a nossa permanência em Cristo, porque às vezes nós não gostamos e isso desafia e vai contra o nosso ego, o nosso eu, tal, e pode ali ser um grande processo de separação deste ramo com a figueira. Então por isso a permanência é tão necessária, porque quando vem essa poda, essa correção, esse puxão de orelha, aí nós entendemos, tudo bem, eu que estou errado, vamos lá, vou fazer de novo, tá? E nós começamos a dar mais frutos ainda, porque o Espírito age livremente, porque estamos limpos, né? Sem aquelas rebarbas, como se diz, né? Então é muito legal nós prestarmos atenção nisso, porque daí nós, dentro da palavra, legal no sentido, né? Legal nós prestarmos atenção nisso e ter consciência disso, porque nós trabalhamos muito fácil dentro de nós, né? É crucial para nós termos esse lado voltado para entender. E isso só acontece quando nós prestamos atenção, quando nós buscamos, quando nós ouvimos e lemos a palavra. É ela que nos ensina isso por meio do seu Espírito. E também dentro disso, né, nós entendemos que nós só vamos dar frutos se nós permanecermos em Cristo, né? Quando nós olhamos para a natureza, por exemplo, para as plantas, né, como traz o exemplo de Cristo para nós, ele sendo videira e nós os ramos, quando uma planta quebra do tronco de sua árvore, né, do seu caule e tal, às vezes as pessoas conseguem ainda juntar de novo, né? De repente só deu uma separadinha assim, se você junta, ela consegue criar ali de volta, mas a maioria das vezes quando quebra, quando se desconecta do tronco, não tem como reviver, né? Não tem como conectar de novo. Então é muito interessante quando nós entendemos isso, porque não dará mais os frutos necessários. E é algo muito interessante que daí nós entendemos que nós passamos por muitas situações. Quando nós estamos conectados a Cristo e permanecendo dentro dele, vem muitas provações, vem muitas situações de pedras e de situações, e é difícil, nós temos que abdicar de algumas coisas e mudar o nosso pensamento em outras, e é árduo, né? É um trabalho que você vai fazendo que às vezes vem machucaduras e tal. Por quê? Porque nós estamos conectados, vem pedras querendo nos derrubar, querendo nos tirar da presença do Senhor e da permanência na sua obra, na sua palavra. Então é muito interessante quando nós entendemos isso, que vem essas situações. Por quê? Porque o trabalho está dando certo, nós estamos dando frutos. Mas daí, esse é um grande ponto, que muita gente acha isso muito difícil, permanecer em Cristo, por causa dessas pedras e dessas situações que fazem a gente sofrer, fazem a gente querer bater na lona, né? Pedir arrego e tal, não aguento mais, jogar tudo pro alto. Mas dentro disso ainda tem a parte boa, que é muito maior que tudo isso, né? Principalmente ganhar o reino, estar junto de Deus é muito maior, a recompensa é muito maior, é muito mais válida. Mas pega algumas pessoas nesse ponto. E é aí que o inimigo vem trabalhar nas nossas vidas. Ele quer mostrar pra gente que não compensa. Mas nós temos que fazer aquela autoavaliação, né? Se colocar diante do espelho, rever se os frutos que nós tivemos, eles não são muito maiores do que, uma situação de uma doença que estou passando, nossa, mas o Senhor já fez tantos milagres na minha vida, né? Uma situação financeira, né? Mas, nossa, mas o Senhor nunca deixou de prover alimento para minha casa, eu vou conseguir e tal. Então temos que ter esse rever, porque o mundo ele vai mostrar aparentemente que é muito mais fácil, que não tem problema.
problema. Se você estando no mundo, você não vai ter problema nenhum. Mas isso é mentira, porque a pessoa estando no mundo, as situações difíceis elas vêm com muito mais força, só que não tem a beleza dos frutos. Não vai dar fruto se nós estivermos conectados ao mundo. Cristo mostra para nós do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida, perder o reino de Deus. Então é muito ilusório, é a videira falsificada, né? Então é muito precioso nós analisarmos isso quando nós estamos dentro de uma provação, de uma situação difícil, o que quer nos tirar de Deus, o que quer nos puxar para cá, puxar para lá e desprender, né? Aquele galho que a pessoa tenta puxar, forçar para que desconecte da árvore, e ele não desconecta, né? Ele tá ali forte, firme, porque tem uns galhos mais fracos que com um puxãozinho assim você já desconecta. Então nós não podemos ser esses, né? Temos que ser os galhos mais fortes da videira, né? Fazer de tudo, o nosso possível e impossível, para sermos os galhos mais fortes, os ramos mais fortes da videira, né? Da obra, da casa do Senhor, de como filhos de Deus, como seus discípulos, assim como traz a palavra. Então, é interessante nós olharmos para a palavra, porque a palavra, ela vem mostrar para nós a importância da audição, como a Edson estava trazendo, ela dá os seus frutos por causa da terra, e isso depende da terra que ela caia, como a Edson vem trazendo para a gente nesses 4 pontos da parábola da boa semente, né? Então, nós termos esse preparo para a palavra é fundamental, né? Porque para plantar uma semente, um agricultor, né? Ele aera a terra, né? Ele coloca adubo, ele disponibiliza bastante água em abundância, né? A água da vida. Então nós sabemos que tem vários e vários cuidados antes, durante e depois do processo da plantação, né? Até chegar na colheita. Então nós temos que ter o nosso olhar também voltado para isso, cuidando daquilo que foi plantado, porque depois que plantou na terra boa vai dar frutos, claro que vai, mas nós temos que cuidar, nós temos que vigiar, nós não podemos ser precipitados, então nós temos que ter esse manejo também de forma correta com a palavra, não tirando dela palavras e versículos e tirando ela de sentido e usando para o sentido que nós queremos. Não, nós temos que usar ela da forma que ela foi pregada para nós, da forma que ela se apresenta para nós, né? Porque a permanência em Cristo, ela é mostrada para nós, ela é discernida para nós, não como uma opção que eu permanecendo ou não em Cristo eu vou ganhar os céus. Eu permanecendo ou não em Cristo, eu vou estar salvo, eu sou cristão, não. A permanência em Cristo é algo definido, algo concreto, é algo que nós temos que fazer. Nós temos que permanecer nele, permanecer na palavra. O versículo 7 vai mostrar isso para nós também, né? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí pedirei tudo que quiseres e eu vos darei, e vos será feito. Então mostra para nós três em um, né? Essa passagem é um 3 em 1, igual a Santíssima Trindade, né? São 3 pessoas em uma só. Ela mostra a importância da permanência em Cristo, na permanência na palavra, que daí a gente pede tudo que a gente quer dentro das nossas orações, do nosso dia a dia, dos nossos projetos, nos colocamos na mão de Deus e há de acontecer. Mas isso a gente tem que colocar em prática, e permanecer em Cristo é permanecer na palavra, nos mandamentos, no que nós podemos ou não fazer, do que é certo e que é errado, né? Dessa constância, né? Vem trazer para nós uma grande constância. Então não é uma fazemos que é válida, né? É uma questão de para darmos frutos, nós temos que fazer antes. Então, para receber, nós temos que dar. É uma situação de ação e reação, né? Para dar e receber. Porque Jesus já avisou para nós o que aconteceria com aqueles que não permanecessem nele, que não dessem frutos. É como, por exemplo, ele traz isso para nós no versículo 6, quando ele mostra, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo. Ele secará e não
e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Então é como acontece naquelas propagandas de remédio, né, de coisas que estão ligadas à saúde, que passa aquela tarde, né, o Ministério da Saúde adverte, né, olha, tem uma advertência, fique ligado, né. Então Jesus prepara todos os pontos, né, o Senhor, ele faz tudo perfeito e ele é perfeito, então ele deixa todos os pontos esclarecidos para nós, mas só vai entender e só vai tomar consciência disso e colocar isso em prática quem lê a palavra. Porque se nós permanecemos em Cristo e não permanecemos na sua palavra, nós não vamos entender esses detalhes que a palavra nos mostra. O manual da graça, como o Edson traz, né, que é essa bula que deixa para nós todos o esmiuçar, né? Ela esmiuça tudo para nós. Qualquer dúvida, ela mostra todos os pontos possíveis e impossíveis, para não deixa brecha, né? Para um ponto sem nó, como se fala, né? Então é muito, muito forte, muito necessário nós entendermos isso, né? E essa permanência, ela tem que ser feita em ação, em palavras, nos nossos pensamentos, na nossa vida, em todos os sentidos nós temos que ter e ser permanência. E é muito interessante que penso na analogia, por exemplo, daquela guarda do rei, né, que acontece lá na Inglaterra, na frente do palácio, né, a guarda da rainha e tal, que são aqueles guardas que tem aquele capacete bem grandão e tal, que eles têm ali, eles têm que ser sérios e centrados, né, então se vem alguém tentar tirar, fazer eles rir, eles não riem, né, tentar fazer eles se mexerem, sair da posição, eles não saem, eles permanecem no seu posto, né, eles só saem do seu posto na hora da troca de guardas, né, que é o momento que todo mundo espera para ver a troca de guardas e tal, mas eles permanecem dentro da disciplina, da constância, da seriedade. Nós também temos que fazer isso dentro da palavra. Nós não podemos estar abertos a qualquer vento que vai fazer a gente desviar a atenção, fazer a gente mudar a rota, mudar o rumo. Nós temos que ser permanentes nele, em Cristo, na sua palavra, e ele deixa claro isso para nós. Então não é uma opção nós não permanecermos nele, fora que é divino, é maravilhoso, é recompensante, é reconfortante, é inexplicável a permanência de um cristão, de um ser humano, dentro de toda a sua miséria, de toda a sua humanidade. A sua permanência em Cristo, permanecer em Cristo, é completar o vazio que temos muitas vezes dentro do nosso interior, é completar, é achar a peça que falta no quebra-cabeça, porque muitas vezes a gente é como um quebra-cabeça, todas as peças estão montadas ao nosso ver, mas falta uma, e essa uma na nossa vida, se nós não temos ela ainda, é Jesus, é Cristo. Então permanecer, ele não é um sacrifício, é uma necessidade. Então é muito interessante quando nós nos voltamos abertamente para a palavra por meio da seiva, que é o Espírito Santo, onde ele nos leva às profundezas da palavra, né? O que está escondido para falar aos nossos corações, o que precisamos ouvir, o que precisamos ver e entender. E é tão interessante dentro de tudo isso. Por isso que ainda o versos 9 do capítulo 13 de Mateus, quando fala o semeador, o versos 9 vem dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Veja, a questão é, nesse momento, como que está a minha audição? Como é que eu me proponho diante daquele ou daquela que fala de Deus para mim? Porque quando, veja, estamos aqui falando do Mestre, veja, não porque somos melhor. O Senhor está usando o Mestre na sua infinita sabedoria, do seu poder, na seiva do seu Espírito, usando nossos lábios, e os ouvidos mais próximos dos meus lábios são os meus. Logo, o Senhor fala comigo, conosco. O Senhor nos instrui. O Senhor nos coloca, Ele quer colocar o trem nos trilhos, porque um trem que começa a descarrilhar é desastre. Quando coloca nos trilhos, ele precisa de um maquinista para conduzir todo o processo do caminho.
O Senhor nos chama a atenção nesse dia e nesta tarde, neste momento, nesta hora, dizendo: eu sou a videira. Não reclame se tua vida não tem dado fruto da alegria, da paz, seja na vida espiritual, material, profissional, familiar, social, seja de repente numa dificuldade financeira ou numa enfermidade. Se de repente você não tem colhido o fruto que deseja, é porque faltou adubo. Está faltando adubo. A planta não tem adubo. Esse pé, esta vida, esse ser, está faltando adubo. E sem o adubo, a planta não cresce. E não crescendo, o Espírito Santo, a seiva, não dá o fruto que tanto eu desejo para a minha vida. O Senhor está deixando claro mesmo. Tudo isto vem nos mostrar que se permanecermos na videira, daremos fruto de primeira. Veja, ainda que você comece a dar frutos e chegue os agressores, sabe, numa plantação tem os agressores, as chamadas pragas, que vêm numa plantação. Ainda hoje eles estavam mostrando para mim um pé de flor que ela tem, tá purgão. Falei, vamos matar eles, porque senão ele vai destruir sua flor. Então, às vezes, vêm as pragas. Às vezes é perseguição, dificuldade. Às vezes são acusações, machucaduras. Mas veja o que é importante. Quando você tem o adubo, que é onde a seiva, o Espírito Santo trabalha, que é o manual do computador de bordo, que o Espírito Santo trabalha através do manual. Quando você tem o adubo, a palavra de Deus, que é semeada, ela vai fazer com que a semente plantada dá fruto 30, 60 e 100 por 1. Dando esse fruto, a hora que o agressor vir, você tem o repelente. O repelente do discernimento, da sabedoria, da paciência, do entendimento, da compreensão, para saber como fazer para que eu possa me desvencilhar dessa situação. Não é mesmo o Senhor que diz que não te deixarei provação nenhuma que ultrapasse as tuas forças humanas, mas com ela eu vos darei o meio, eu vos darei meio de suportar e sair dela? É o Senhor que fala. É o Senhor da videira, é a videira verdadeira que nos fala isto. Nos mostra que um bom agricultor, ele precisa dar atenção para a sua horta, não só plantar e deixar lá. E aí, como está a sua horta? Olha, faz dias que eu nem vou ver a minha horta. Não, ele precisa dar atenção para a sua horta. Não só os agressores das pragas, mas também os invasores. Você compreende? Existe o invasor. E o invasor, ele é pernicioso, ele é fingido, ele é falso, ele é o pai da mentira. E ele vem para tentar destruir, atrapalhar toda a sua plantação para o fruto desejado, que ele sabe que acontece porque você ligou o seu coração. Você conectou a videira verdadeira. Observe, por exemplo, quando você vê um pé de laranja, você já viu? Quando ele florir, um pé de laranja, quando ele florir, ele até é um cheiro maravilhoso, carrega aquela florzinha branca. Logo você sabe que vai ser carregado de laranja, vai encher de laranja. Veja, assim também, para obtermos os frutos das nossas vontades, para obtermos os frutos das nossas necessidades, daquilo que você busca, daquilo que você tanto deseja para a tua vida, antes você precisa ver se você está dando os frutos que é o que a videira verdadeira dá primeiro. Para vir a laranja, dá flor. Florir todo o pé de laranja. Para dar o fruto das minhas necessidades, seja ela espiritual, material, profissional, familiar, social, etc, etc.
Para que esse fruto, tanto que eu desejo, venha, o da paz, da alegria, venha na minha vida, eu preciso saber se os frutos que vêm antes desses, que é primordial, que é necessário, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22, diz assim: ao contrário, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não tem praga que possa atrapalhar. Nada possa. Essas são a flor, as flores do pé de laranja que és tu, que sou eu, que precisa dar antes das nossas vontades da carne. Nos nossos desejos carnais, daquilo que tanto almejamos para as nossas vidas. Esses são os frutos primordiais que a videira verdadeira emana com a sua seiva. Que muitos no projeto, no processo do caminho, permite uma mistura, ou como se fosse um transgênero, misturar na semente, ser aplicado, como esse pessoal faz hoje, esses enxertos. É o grande perigo no processo do caminho. Veja bem, se você observa o versículo 7, que nos chama a atenção, esse versículo 7 que vem dizer assim: se permanecerdes em mim, diz Jesus, se permanecerdes na videira, e as minhas palavras, ele fala, permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja, você precisa entender, e nós precisamos entender, que esse versículo 7, ele é o complemento, ele vem mostrar todos que foi falado anterior. Desde o versículo 1. O versículo 7, para mim, resume toda a palavra de Deus. O versículo 7, eu costumo até dizer, se pudéssemos pegar a palavra de Deus e colocar no liquidificador e bater dela um suco, o suco que tomaríamos era amor. Porque esse versículo 7, ele vem falar de Gênesis a Apocalipse. O que diz o versículo 7? Diz Deus, se permanecerdes em mim. Permanecer na videira, permanecer na palavra, permanecer na audição, permanecer na bondade, no amor, no perdão, permanecer na luz, permanecer no carinho, na palavras de afável, na gratidão, na adoração, na oração, na fé. Veja, se permanecer em mim, aí ele diz, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Quer dizer, se tiverdes realmente essa semente, esse adubo do bem, o Espírito Santo, a seiva, vai florir e vai trabalhar e vai dar em nós os frutos necessários. Porque quando isso acontece, vem a flor. Vem essas flores que diz bondade, afabilidade, brandura, temperança, alegria, paz. Logo, é alguém que vai dar fruto bom nas suas formas de vida. Você compreende? É muito importante tomarmos consciência desse versículo 7, que está ligado a todos os versículos anteriores. E este versículo, para mim, no meu caso, ele é tão forte, tão poderoso na minha vida, porque quando o Senhor usou um seminarista, por nome de Esdras, pescar, e foi me pescar lá fora, e de repente, trabalhando em mim, depois o seminarista torna-se padre, e eu era alguém do grupo de 28 jovens. 28.
E ele coordenava esses 28. E de repente, tinha reunião de formação, ele ia falar. Eu me lembro, do grupo todo, eu levava um caderno. Um caderninho pequeno e uma caneta. Eu era o que ele menos cumprimentava. Eu era o que ele menos vinha dar o abraço. E eu me sentia irado, invocado por aquilo, porque ele brincava com todos, menos comigo. E eu estava atento a tudo que ele falava, eu escrevia tudo, cabeça baixa. Eu me lembro que ele ensinando, ele corria o olho assim, me via lá atrás. Aí eu olhava para os outros, ia ensinando e eu tô ali marcando. Falei, se ele não gosta de mim, problema dele. Eu vou escrever tudo que ele anota, tudo que ele fala. Eu escrevia tudo. E foi anos fazendo isso. Até que passado quase 4 anos depois, em um retiro dos 28, ele me chama e diz, numa cidade chamada São José da Boa Vista, Paraná. Ele diz, agora a palestra da parte da tarde, você vai fazer o tema tal. Eu disse, eu? Sim. Aí tinha uma irmã Teresa, uma japonesa de São Paulo. Eu disse, mas eu não consigo. Ela falou assim, graças a Deus que você não, mas o Espírito que está em você consegue. Falei, então eu consigo. Peguei a palavra do Senhor, fui para frente e fiz a pregação naquela tarde, minha primeira missão de pregação, em 1993. 92 para 93. E ali começou. E eu percebia que ele começava a investir. De repente, olha, tem um grupo de oração para você pregar em tal lugar. O Esdras que pediu que puder vir chamar você. Eu, tá ok. E ele começou missão. Nesse processo, eu fui tomar conta de uma livraria que vendia só coisas, livros espirituais, espiritualidade. E de repente, numa tarde, entre 1 e 2 da tarde de um dia, eu estou na livraria e tinha algumas pessoas nessa livraria. E eu já bem conhecido na cidade. E naquela livraria entra um homem chamado Padre Jonas Habib. Entra, foi um espanto, porque era alguém numa cidade pequena, e de repente ali o Padre Jonas. Meu coração foi a mil. Ele passa por todos, cumprimenta um e outro vai lá a mim e diz, preciso falar com você. Eu sem palavra, ali tremendo, ele me pega pela mão e vai, aqui é o que eu falei, aqui é um quartinho onde eu guardo bíblias e livros que não dá para pôr nas partilheiras. Entra. Entrou um quartinho de 1 por 1 de largura, 1 por 1, com partilheiras laterais que cabia mal 2 pessoas ali, tinha que caber bem pertinho uma da outra, e ali ele entrou e fechou a porta. E ali, dentro daquele quartinho, ele disse para mim, o Senhor precisa de você na colheita da vinha. Eu comecei a chorar. Ele disse, olhe para mim. E eu levantei meus olhos, olhei para ele. Mas Padre Jonas, o Senhor precisa de você na colheita da vinha. E eu preciso de você que se junte aos meus filhos que está chegando nessa cidade. E a Canção Nova estava chegando na cidade. Se junte. Preciso que você se aproxime deles, que vá para a vinha. Vai trabalhar na vinha com eles. Eu preciso de você, porque o Senhor assim mandou chamar e dizer a você hoje aqui. Minhas pernas bambeou. E ele naquele dia me abraçou. Eu me senti amado por Deus naquele momento. Eu me senti sendo coroado de graça. Entre tantas pessoas de posse na cidade, de conceitos, de conhecimento, de formação,
e que trabalhava dentro do movimento. Ele pegou alguém que simplesmente era um funcionário de uma livraria, de família simples, e de repente ali, alguém até mesmo que sofria muitas perseguições na cidade, muitas perseguições de todos os lados, de repente ali era uma resposta de Deus para mim, naquele que era chamado o profeta de todos os tempos, que veio falecer essa semana, que foi o encontro do Senhor. Eu tive essa graça ali, e aí ele disse para mim: não temos muito tempo aqui agora, mas amanhã eu quero você na minha missa de aniversário em Londrina. Na celebração da missa eu quero estar lá, quero falar com você lá. Me abraçou, deu um beijo e disse: até amanhã, meu filho. Naquela hora eu me esborrachei. Saiu e ele saiu na frente, ele me abraçou, saiu na frente, ele saiu, foi despedindo das pessoas e passou por um e por outro, abençoou todos que estavam ali, aquele jeitinho dele, e foi para Londrina. De repente o Esdras, falei para o Esdras, e o Esdras já estava praticamente sabendo, e ele disse: eu preciso que alguém me leve, como que eu vou fazer? Aí o Esdras já arrumou uma amiga nossa chamada Tarsila para me levar. Apareceu um monte de gente para levar, porque era muita gente, era uma sede, mas eu preferi a Tarsila, que era muito próxima do grupo, e foi me levar. No dia seguinte até estava chovendo, e quando chegamos, a missa já tinha começado, fazia uns 5 minutos, e quando eu entrei, a hora que eu entrei, eu ouvi do Padre Jonas: o Senhor disse permanecer nele. Veja, era este o versículo que ele pregava: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Era esta passagem, e era este versículo, e neste versículo ele fazia a homilia da Santa Missa. Eu cheguei, quando estava começando a homilia, ele me viu pregando, eu vi aquela cara de felicidade, e me sentei lá atrás, e ele arrancava como um bom garimpeiro. Como um bom garimpeiro, ele arrancava dentro desta passagem de João 15, 7. E ali fruía muitas coisas. E ali ele me fazia viajar na minha vida. Sim, a missa decorreu todo o processo. Quando ele deu a bênção, ele já deu um sinal, acompanhei ele e fomos sentar nos fundos lá, onde tinha um jantar preparado para ele. E lá nos fundos, lá sentado numa mesa, um monte de gente querendo falar com ele, mas ele queria falar comigo. E sentado numa mesa, ele comendo um quibe, era, acho que quibe siciliano, um quibe cru, uma coisa assim, ele comendo porque ele gostava muito, e ele falando para mim o que eu precisava fazer e como eu precisava trabalhar. E como eu devia ser. E que enfrentaria sim muitas pedras, mas era preciso que era para o crescimento. E no momento ele pegou minha cabeça e deitou aqui e disse: eu te amo. E naquele momento eu chorei, porque tinha muitas pessoas ali e ele me dando todo aquele carinho. E mais uma vez ele disse: Deus precisa de você. Nunca se esqueça disso. Permaneça nele. E ele vai permanecer em ti. Permaneça na palavra, não se afaste da palavra. E você terá força diante das provas. Isso aconteceu muito na minha vida. Em vários momentos eu quis chutar o balde, como diz a gíria popular. Em vários momentos eu quis chutar tudo e mandar tudo às favas, desculpe, é o termo. Eu quis ir enfrentar isso, enfrentar aquilo, quando às vezes era perseguição, às vezes você está cortado, às vezes você não pode, às vezes era tantas coisas, e dentro me vinha a voz do Padre Jonas: será preciso, tudo é preciso. Permaneça nele. E a palavra dele vai te dar força.
Eu lembrava disso, me calava, ajoelhava, chorava em casa. À madrugada eu levantava para chorar. Mas eu lembrava da palavra, a voz dele entrando. Permaneça nele e na palavra, e você vai conseguir sair dos ventos que vai vir, das provas que virá, das perseguições que virá. Lembra-se, ele diz, o ditado popular: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Vá em frente, continue, não pare, não pare. Seja santo. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja santo. E ninguém é santo depois que morre. A santidade é um processo de vida. Falou muitas coisas para mim naquela mesa. Depois disse: me dá mais um abraço aqui. Aí conversamos mais ou menos uns 30, 40 minutos. Aí me deu mais um abraço. Aí fez assim, aí o povo se aproximou. Aí dei mais um abraço nele ali, fiquei ali, falei que já tinha na hora de voltar. Ficamos a comer mais alguma coisa e eu voltei para a cidade de onde eu tinha saído. Quase 200 quilômetros. E este versículo está no meu coração, na minha vida. E esse versículo me faz lembrar da música do Padre Zezinho. Permanecer no Senhor é permanecer num perdão que não é fácil perdoar. Não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não tinha dito, não só 7, mas 70 vezes 7, Pedro. É sempre. Permanecer no Senhor é você não escolher tempo nem hora. É você não querer, com a sua razão, dizer: mas a minha... Porque se eu for pela razão, eu vou desacreditar de tudo, eu vou ficar com o Salmo 14, que diz que Deus não existe. Permanecer no Senhor é engolir sapo muitas vezes, é você ter tudo na garganta para vomitar toda a sua raiva, mesmo que você está certo, muitas vezes dá vontade de você gritar e falar, aí você engole e espera no Senhor. Quantas vitórias eu tive por esperar no Senhor. Acusações, críticas, perseguições. Por esperar no Senhor. Foi fácil até aqui? Não! Mas uma coisa eu digo, de todas as situações o Senhor me livrou. Até mesmo das minhas dores, de momento de UTI, de um leito de morte, de provas, dificuldade, em todos os momentos o Senhor não me abandonou. E de todas eu passei. É fácil? Não. Permanecer no Senhor é permanecer na paciência. Quando vem aquelas coisas para te apurrinhar, aí você permanece, porque a palavra, o adubo, vai ter que germinar em ti, crescer em ti, permanecer no Senhor. Paciência. Permanecer no Senhor é fazer silêncio. É saber que no silêncio você também aprende. O silêncio também é um grande professor. E é um professor por excelência. Porque tem aquele provérbio popular que boca fechada não entra mosca, é fato. Às vezes por falar demais você dá bom dia a cavalo por aí. Essa palavra ela é muito clara, ela vem nos mostrar nessa tarde que eu preciso estar ligado à videira, permanecer na videira, para que o Espírito Santo trabalhe através do adubo da palavra, para que eu possa dar fruto dentro das áreas que eu preciso na minha vida. Mas antes eu compreender o que Paulo fala em Gálatas 5:22. Vem a flor, depois vem os frutos. É compreender, porque o João 15:7 está esmiuçando esse versículo, está nos dando a condição. Veja, esse versículo está mostrando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Esse versículo nos dá a testa, esse versículo nos vem crescer. Veja, esse versículo é para você nesta tarde, é para mim, é para nós, mas tome posse. O Senhor está dizendo: se permanecerdes em mim, aí ele vem dizer: é as minhas palavras permanecerdes em vós. Porque não adianta
Dizer, eu conheço o Senhor, o Jesus é o Deus da minha vida, Jesus é o meu Senhor, mas não ter a palavra dele, não ter prazer para a palavra dele, colocar um tempo para a palavra dele, colocar um tempo para ouvir ele, não ter prazer para ouvir aquilo que ele fala. Eu não amo o Senhor, porque ele diz em João 14, 23, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele para fazer nele morada. Veja, como? Na seiva, no Espírito. Porque se a palavra já está, o Espírito vem fazer a palavra dar os frutos da alegria, da paz, da prosperidade, da bonança, da luz, da vida, da eternidade no céu. Ele vem testificar e fazer carimbar o teu passaporte para o céu, aonde o Padre Jonas está. Eu creio. Quando permanecemos nele e na palavra dele. Então, veja, esse versículo está mostrando que Deus nos dá uma condição. Não basta dizer que Deus ama. É bonito ouvir isso? É claro que é bonito. Não é isso? Sim. Maravilhoso ouvir. Deus te ama. Mas é um Deus que é pai, ele corrige. E é nesta correção que muitos não querem ouvir. Não, o Senhor está dizendo, o que é errado, o que é certo. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Isso não é bom. As obras do mundo, como diz a Isa, o príncipe do mundo vem trazer uma paz mentirosa, fingida. E muitas pessoas vivem como zumbis, como manequins, na aparência, mas ocos por dentro de amor, ocos de entendimento, de compreensão, de perdão, de doação, de entrega, de respeito, de justiça. Manequins de aparência. O Senhor está dizendo que aqui hoje Ele está nos dando uma condição para termos que a nossa flor deu fruto, que nós temos a flor, a rosa de Saron, o Espírito Santo, o Deus conosco. Para esta flor dar o fruto, eu preciso permanecer nele e na palavra dele. O adubo. Aí o Espírito Santo faz dar o fruto daquilo que eu preciso para a minha vida. É compreender qual é a vontade do Senhor na minha vida. Qual é a vontade do Senhor? Quando divide esse versículo em 3 partes, como eu disse, o Padre Zezinho lembra bem. Um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, ver que eu dormiria muito mais feliz. Diz o Padre Zezinho, olhei por seu jeitinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Olha, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e foi ao meu lado, foi dizendo assim, ela foi repetindo. Tem muitas pessoas que o travesseiro é uma pedra, a cama é inimiga, a noite é um monstro. Porque a consciência cobra. E depois reclamam das depressões, das opressões, das dificuldades, dos espinhos que machuca, mas são incapazes muitas vezes de derramar os seus orgulhos. Veja, meu querido e minha querida, nunca se diz que aquele que propõe em Cristo uma vida não terás as provas. Eu compreendi quando o Padre Jonas disse para mim, em Mateus 5, de 11 a 12, quando diz, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aqueles que vieram antes de vós. As provas vêm, mas o Senhor de todas nos livra, o Senhor de todos nos coloca para frente. Por isto,
eu quero que neste momento você observe bem que esse versículo 7 de Mateus 15, que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, ele está ligado, olha a palavra do Senhor, olha a ligação da palavra do Senhor, ele está ligado a Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina os seus discípulos a rezar o Pai Nosso. No momento que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Veja. Então, veja. Pedir, eu quero, o que eu quero? As pessoas hoje querem bonança, querem vida, querem qualidade de vida, querem bens. Mas qual é a vontade de Deus? Gálatas 5:22. Os primeiros frutos. A vontade do Senhor é que nós sejamos transmissores da paz, da alegria, do amor, do perdão, da língua segura para não criticar os outros, fora da fofoca, fora da intriga, das divisões, do sentimento ruim. Veja, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, no céu há santo. Ninguém é santo aqui na terra. Ninguém é santo, ou melhor, depois que morre. A santidade é um processo de vida aqui. Por isso, o Pai Nosso vem dizer: seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como no céu. O versículo 7 está mostrando, primeiro, a vontade de Deus. A pergunta é: o que precisamos? Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja conforme a tua vontade, Senhor. E Deus não quer que os filhos dele sofram, que passa por penúria. Tanto é que ele diz que o povo dele, de Israel, era o povo da vinha. Mas por não cumprires, a vinha não deu fruto. Que as vinhas, o povo de Israel, que era a vinha, não deu o fruto que ele esperava. Aí ele, em Cristo, no seu Filho, ele vem dizer: então está aqui, eu sou a verdadeira videira. Querido e querida, é uma graça saber que Padre Jonas, Padre Esdras, Padre Léo, a certeza no meu coração está no céu. Santos do nosso tempo, João Paulo II. Santos. É uma graça saber disso. Por isso é um momento de tomar consciência dessa verdade e nos derramarmos no Senhor. É isso? Sim, e é muito lindo quando nós a entendemos, né? Como e que ações devo ter para a glória do Senhor e a glorificação do Senhor sem mim, né? Mostrar ao Senhor que eu quero retribuir esse amor, o predestinar que Ele fez em minha vida, a escolha que Ele fez para mim para estar na sua caminhada. Como que eu posso fazer isso? É colocando em prática todas as ações que o Senhor nos ensinou. É colocando em prática o versículo 7, permanecendo no Senhor e as palavras dele permanecendo em nós. Porque assim como traz o versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então é só quando nós colocamos em prática o versículo 7 que nós nos tornamos discípulos do Senhor. Nós nos tornamos seus servos, seus amigos, como ele traz um pouquinho abaixo no versículo 15 dessa mesma passagem. Então é muito lindo quando nós entendemos isso, que nós nos tornamos íntimos de Cristo. A nossa intimidade fica muito maior. A nossa ligação e conexão fica muito mais próxima. Não ficamos longe do Pai e nem do Filho e nem do seu Espírito. Então é muito, muito precioso nós termos essa comparação dentro do nosso ser. Nós queremos ser, nós queremos que nisso seja glorificado o Pai, por meio das nossas ações, da nossa permanência, e nos tornemos discípulos de Cristo, ou nós queremos ser como Israel, que traz ali em Isaías 5:7, como a Edson estava trazendo, que foi
é forte pensarmos assim, mas foi como uma decepção, foi uma tristeza para o Senhor, pois projetou para ser a sua vinha, para ser a sua casa, para ser o seu povo, mas se vendeu, a idolatria, se afastou, teve muitos pecados. Então é muito interessante nós termos essa reflexão na nossa vida. Quem nós estamos sendo? Nós estamos sendo a tristeza do coração do Pai ou a alegria do coração do Pai? Nós estamos sendo o filho que vai embora, que abandona o pai, que na passagem e na parábola do filho pródigo, nós estamos tendo a atitude do filho pródigo antes de cair na real, ou nós somos o filho pródigo reconhecendo o seu pai, reconhecendo o que era precioso, querendo voltar aos braços do pai? Quem nós estamos sendo? Como nós estamos permanecendo? Como nós estamos no Senhor? Então é muito, muito necessário entendermos isso. E entendermos que tudo é possível por meio do Espírito Santo de Deus. Então, se nós queremos estreitar esses laços com o Senhor, só temos que abrir-nos para o Espírito Santo, para ele, porque Ele vem em nossos filhos, Ele vem em oração para nós. Lembro muito quando o Edson trouxe em vários momentos para nós o exemplo que o Padre Jonas falava, né? Se quer pedir alguma coisa, você não sabe, peça o Espírito Santo. Se quer orar, peça o Espírito Santo de manhã, de meio-dia, em todas as situações, peça o Espírito Santo, porque Ele é o condutor, como traz o Edson também muitas analogias. Então, quando nós entramos nessa sintonia, nós compreendemos que Cristo também chama nós para o testemunho, porque Ele fala que Ele dá testemunho de si mesmo. Lá no versículo... no versículo 10, ele vem mostrar para nós que o testemunho é necessário, que ele vem e ele cumpre os mandamentos do Pai nele mesmo, assim como nós temos que cumprir os mandamentos do Pai e os mandamentos do Filho. Então, permanecendo, dando testemunho, mostrando que se nós queremos cobrar de alguém, nós temos que fazer antes, mostrando se nós queremos falar para as pessoas, né, permaneça no Senhor e tal, nós temos que nos policiar, nós temos que avaliar isso dentro de nós, né? Então é muito, muito necessário afinarmos isso dentro do nosso coração, porque daí nós não entramos num processo de arrogância, de achar que nós damos frutos sem a videira, que nós somos autossuficientes, que nós somos autocentrados, somos o centro do nosso próprio universo, que tudo provém da gente por causa da gente, não, né? Então faz a gente ter humildade e cair, né? E ter um olhar correto e certo e verdadeiro da situação, por causa do Espírito, por causa de Deus e por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso só acontece se nós permanecemos na sua palavra, em seu ser, né, em seu Espírito, em Cristo Jesus. O Salmo 118 diz assim o versículo 11: Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. O versículo 89 diz assim: É eterna, Senhor, a vossa palavra, tão estável como o céu. O versículo 105 diz assim: Vossa palavra é um facho que ilumina os meus passos, uma luz em meu caminho. O versículo 140 diz: Vossa palavra é isenta de toda impureza, vosso servo a ama com fervor. E no Salmo 106, versos 20 e 21, diz assim: Enviou sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte,
agradeçam ao Senhor por sua bondade e por sua grande obra em favor dos homens. Senhor, dentro desse Salmo 107, eu quero orar pelos meus irmãos que estão agora comigo. Eu quero orar por você, meu querido e minha querida, que deixou essa semente entrar no seu coração nessa tarde, que tomou posse da semente, que tomou posse dessa semente do bem, palavra que edifica, que transforma, que ilumina, que dá vida. Quero orar por você, pela sua causa, pela sua luta, pela sua dor ou pelas suas alegrias, pelos seus projetos, pela sua família, pela sua tristeza. Quero pedir ao Senhor que o poder dessa palavra visite nesse momento, que seja nesse momento a força necessária para que você possa vencer todas as adversidades. Diz o Salmo: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a misericórdia dele. Assim diz aqueles que o Senhor resgatou, aquele que Ele livrou das mãos do opressor, assim como os que congregou de todos os países, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Em outras palavras, de onde você veio, aonde você está agora. Entravam na solidão do deserto sem encontrar caminhos da cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiu desfalecer-lhe a vida. Em suas angústias chamaram então ao Senhor. Ele os livrou de todas as suas tribulações e os conduziu pelo caminho para chegarem a uma cidade habitável. Agradeceram ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Porque Ele desententou a garganta sequiosa e cumulou de bens os que tinham fome. Outros estavam nas trevas e nas sombras da morte, prisioneiro na miséria e em ferros, por se haveres revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento lhe humilharão o coração. Sucumbiram em que ninguém os socorresse. Em suas angústias chamaram então para o Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas, da sombra da morte, quebrou-lhe os grilhões, e agradeçam ao Senhor neste então, por sua bondade, por sua grande obra em favor dos homens. Eles arrombou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Outros, enfermos por causa dos seus proceder, eram feridos por causa dos seus pecados. Todo alimento lhe causava náuseas. Chegaram às portas da morte. Em suas angústias chamaram então o Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou sua palavra para curá-los, para arrancá-los da morte, e aqueceram o Senhor por sua bondade. Agradeceram o Senhor por suas grandes obras em favor dos homens, oferecendo sacrifício de ação de graça, e proclamam alegremente as suas obras. Os que fizestes o mar para trafegar em muitas águas, foram testemunha das obras do Senhor, de suas maravilhas do alto mar. Sua palavra levantou tremendo vento. Quem impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos. Suas almas desfinhavam-se na angústia. Titubeavam, cambaleavam como ébrios. Em todas as suas perícias se esvaiu.
e sua agonia chamaram então o Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou em tempestade em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram, e se alegraram, porque eles amainaram e os conduziram os desejos de desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrando-os na Assembleia do Povo, louvem-no conselhos de anciões. Transformou rios em desertos, fonte de águas em terra árida. Converteu o solo fértil em salina por causa das malícias dos seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundância de abundantes fontes. Aí fez habitar o esfameado, que afundaram uma cidade para morar. Semearam os campos e plantaram vinhas. Colheram deles abundantes frutos. E os abençoou, e eles a multiplicaram grandemente, e lhe concedeu rebanhos numerosos. Depois, os seus números se reduziu e caíram na miséria, sobre a opressão e desgraça do sofrimento. Mas aquele que lança o seu desprezo sobre os grandes, ele o faz errar por intransitáveis desertos. Deus soergueu o pobre da miséria, multiplicando as famílias como rebanho. À vista disso, os justos se alegraram. E toda maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar estas coisas e compreender a misericórdia do Senhor? Quem é o sábio para julgar as coisas e compreender a misericórdia do Senhor? Senhor, sei que não cai uma folha se não for da sua vontade. Até os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados por ti. Tu conheces o íntimo do nosso coração. Tu discernes, Senhor, até a nossa alma, Senhor, pelo poder da tua palavra. Tu conheces, Senhor, o nosso passado, o nosso presente. Tem nas mãos o nosso amanhã. Jesus, tu és a fonte da sabedoria, de água viva. Tu és a videira verdadeira, tu és o Senhor. Tu és a graça, tu és a paz. Precisamos de ti. Senhor, nossa fé é miserável. Nossa perseverança, Senhor, é pequena. Nossa constância, Senhor, muitas vezes é medíocre. Mas, Senhor, em ti, contigo e por ti, Senhor, e com a tua força, Senhor, no teu espírito, Senhor, na moção da força do sopro de vida que nos dá. Reanima-nos, Senhor. Instrua-nos, abra nossa visão, nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender qual é a tua vontade na nossa vida. Ilumina os nossos passos, Senhor. Cura, Senhor, as enfermidades, Senhor, detestáveis de muitos corações que nesse momento sofrem. Cura, Senhor, de todo medo, de toda opressão, toda perseguição, Senhor, de toda injúria, pelo poder da tua palavra, Senhor, da tua presença, Senhor, da tua força, Senhor. Cura, Jesus, onde quer que esteja aqueles que agora estão conosco. Porque tu permitiste, Senhor, todos esses trajetos de misérias que hoje nos serve de exemplo, Senhor. Mas aqueles que recorreram a ti, Senhor, tu fizesse transbordar as vinhas com bons frutos, Senhor. Como diz o Salmo. Ó Deus de misericórdia, insondáveis é a tua misericórdia, o teu amor e a tua bondade. Vinde, Senhor,
em nosso auxílio. Abençoe neste momento todos aqueles que estão conosco, dentro de todas as situações de suas vidas. Sim, Senhor. Senhor, obrigada por dar forças a nós, por dar-nos, Senhor, o conhecimento por meio da Tua palavra, por abrir, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para entendermos a importância da permanência em Ti. Obrigada, Senhor, por este momento, por ouvirmos essa palavra, Senhor, que dividistes conosco. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor entrar em nossos corações, em nosso ser, em nossa alma e se multiplicar, Senhor, e fazer nós sermos pessoas melhores, sermos seres humanos melhores, sermos filhos, pais, sermos cristãos melhores, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, pela Sua santa palavra que deixaste para nós, Senhor, para nos instruir, para mostrar o caminho para o Teu reino. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Filho, que destes a nós, Senhor, para sacrifício, por onde, Senhor, todas as coisas se tornaram possíveis, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, Senhor. Todo o impossível foi extinguido da face da terra e da palavra, da boca do cristão. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu eterno amor, por encher os nossos corações, por encher os nossos pulmões, Senhor, com o ar da vida, encher o nosso corpo com a água da fonte da vida, Senhor, por encher o nosso coração de esperança, de amor. Muito obrigada, Senhor, por sermos ramos da Tua santa videira e por darmos frutos, Senhor, no Teu santo nome. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão da Virgem Imaculada Conceição, Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, todos os anjos e santos do céu, assim como São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e aqueles que afeiçoamos pela fé, que encontraram a glória, como Padre Jonas, Padre Isas, Padre Léo, João Paulo, Papa João Paulo II, entre tantos outros. Que as bênçãos do Senhor venham sobre você, sobre mim, sobre nós, e a nossa vida, nossa história, sobre todo o projeto do nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz na sua vida. Permaneça no Senhor. Um beijo no teu coração, na tua vida, no teu espírito. E até a próxima.